Bom dia, pessoal, ou boa noite, não sei qual é o horário que vocês estão olhando. Eu resolvi gravar um vídeo porque eu vi que vocês estão com um problema na resolução dos exercícios. Então eu vou comentar mais um pouquinho, principalmente para a Merta que não assistiu a aula ah, e está fazendo as atividades de casa. Eu apresentei o conceito de trabalho físico. O conceito de trabalho está associado com o conceito de energia. Tá? Então, energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. E o trabalho físico é um pouco diferente do esforço físico que a gente está acostumado a fazer quando a gente diz que vai trabalhar. O trabalho físico, quando a gente tem uma força constante provocando um deslocamento, então pensem um corpo e aí a gente vai aplicar uma força sobre ele. Se a gente exercer essa força sobre ele e provocar um deslocamento, a gente diz que a gente está realizando trabalho sobre esse corpo. Então, se a força é constante e ela está no mesmo sentido do que o deslocamento, esse trabalho vai ser força vezes o deslocamento. Tá? Ou seja, aqui F vezes D. Tá? Esse é o trabalho. Bom, quando a força não está no mesmo sentido do deslocamento, esse trabalho fica um pouquinho diferente, tá? Então, se força não está no mesmo sentido do deslocamento, aí vai aparecer um ângulo. Esse trabalho vai ser dado por força vezes deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Esse ângulo a gente vai pensar então assim, tem uma massa onde está sendo aplicada uma força, aqui uma força inclinada, e ela provocou um deslocamento, por exemplo, horizontal, tá? Um deslocamento horizontal. Então esse ângulo que aparece ali é o ângulo que tem aqui, ó, ângulo alfa. O ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Onde que o pessoal está confundindo? Eu vi que o pessoal calculou os cossenos de uns ângulos, ali 30 graus, 45 graus. Tem que conseguir identificar no exercício qual o ângulo que está disponível, ou qual o ângulo que tem entre a força e o deslocamento. Sempre o ângulo entre a força e o deslocamento. Se a força está no mesmo sentido, não precisa do cosseno. Aí eu vi que alguns colocaram cosseno lá. Então não precisa. Se a força está no mesmo sentido, é só força vezes deslocamento. Agora, se aparecer um ângulo que é diferente de zero, que é o caso anterior, tá? Aí tem que fazer o cosseno do ângulo. Eu mostrei em aula o resultado de alguns cossenos, porque pode ser que em algum exercício seja necessário utilizá-lo. Tá? E lá eu o fiz para alguns ângulos e alguns deslocamentos. Então eu coloquei como exemplo lá algo do tipo: considere uma força F de 1000 newtons, vamos pensar, 1000 newtons, provocando o deslocamento de 10 metros, conforme a figura. Aí na figura tem o corpo, a força, vamos supor que ela está assim,
uma força inclinada. O deslocamento aqui é ao longo de uma superfície horizontal. Então o deslocamento está para cá. 10 metros. 10 metros de deslocamento. E essa força vale 1000 newtons. Vamos supor que o ângulo aqui seja 30 graus. E aí no enunciado teria que dizer quanto que é o cosseno de 30. O cosseno de 30 é aproximadamente 0,87. Tá? E aí ele pede para calcular. Calcule o trabalho dessa força F. Tá? Então como é que vai calcular? Trabalho, eu disse que tinha uma representação, normalmente se escreve como um T, tá? É um T meio que torcido, na realidade é assim, ó, tá? Esse é o T de trabalho, vai ser força, deslocamento, cosseno de, o ângulo entre a força e o deslocamento é de 30 graus. Então agora, a força tem 1000 newtons, o deslocamento é 10, e o cosseno de 30 está dado no exercício que vale 0,87. Então se eu fizer essa multiplicação desses três números, aqui é 10 metros, multiplicação desses três números, 1000 vezes 10 dá 10.000, 10.000 vezes 0,87 dá 8.700. 8.700 newton vezes metro. E essa unidade é a unidade de trabalho, que recebe um nome novo. Esse nome que aparece aqui é o joule. Tá? O joule. Então o joule é representado por um J maiúsculo. Então o resultado final seria 8.700 J. Tá? É 8.700 joules. Bom, no exercício proposto que está dando maior dúvida, existem forças em direções e sentidos que vocês têm que identificar os ângulos. Tá? O cosseno de 90 graus é zero. Tá? Então quando o ângulo for 90 graus, o cosseno é zero. Não vai haver realização de trabalho. Vamos pensar no seguinte. Duas pessoas fazendo força sobre um caixote. Tá? Duas pessoas fazendo força sobre um caixote. Uma pessoa está fazendo, a pessoa 1 está fazendo uma força para cima. Vamos fazer força FP1. Força da pessoa 1. Para cima, vamos supor que seja 10 newtons. E uma outra pessoa está empurrando esse caixote aqui na horizontal, tá? Com uma força, pessoa 2, de 20 newtons. Esse caixote inicialmente tenha se movimentado sobre a horizontal, então ele tenha vindo parar aqui, tá? Posição final dele. E o deslocamento então veio para cá. Vamos supor um deslocamento de 5 metros. Então a gente tem condições de calcular os trabalhos das duas forças. O trabalho realizado pela pessoa 1 vai ser a força da pessoa 1 vezes o deslocamento vezes o cosseno. Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? Perceba, para este caso aqui, a força da pessoa 1 está para cima e o deslocamento está na horizontal. Então o ângulo entre os dois é o canto de uma casa, ó, é 90 graus. Então o ângulo entre os dois é de 90, então fica aqui cosseno de 90 e eu, conforme eu falei agora, isso aqui é zero. Tá? Então ficaria 10 newtons, que é a força da pessoa 1,
vezes 5 metros, que é o deslocamento, vezes 0. Isso vai dar 0 vezes qualquer número, dá 0 joules. Então a força da pessoa 1 não realiza trabalho. Por outro lado, a força da pessoa 2, aí vai ter um trabalho realizado. Trabalho da pessoa 2, vamos chamar aqui de T1 e aqui de T2. Só para escrever mais fácil, não precisar fazer essa letra grega aí, um pouco torcida. Então aqui vai ser força da pessoa 2 vezes o deslocamento vezes a força está para a direita e o deslocamento também está para a direita. Neste caso aqui o ângulo dá 0 graus. Então, como deu 0 graus e a força está no mesmo sentido do deslocamento, é só fazer essa conta aqui, ó. Não precisa colocar o cosseno de 0 graus. Aqui o ângulo seria 0 graus. Se fosse usar o cálculo do cosseno de 0 graus, ele vale 1. Então é só a força vezes o deslocamento. Então vai sobrar aqui, ó. Vai sobrar aqui a força. A força de 20 newtons vezes um deslocamento de 5 metros. O que vai dar 5 vezes 20, 100 joules. Então tem que identificar os ângulos. Lá na figura que vocês estão tendo dúvida, tem um aviãozinho. Um aviãozinho, um movimento, uma força para cima ou uma força para baixo. Aí vocês têm um deslocamento horizontal. Então a partir dali vocês conseguem fazer a análise do que está acontecendo. Entenderam? Então se tiver dúvida, vocês ainda perguntem ainda depois no WhatsApp, que eu vou tentar esclarecer, mas eu não vou responder o exercício para vocês têm que fazer. Se o deslocamento não fosse horizontal, ou se ainda depois disso aqui tivesse um movimento que viesse aqui para cima, assim, um deslocamento vertical, então aqui vamos chamar de D1, 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 e aqui um D2. Vamos supor que seja 8 metros aqui para cima. Ao longo do deslocamento D2, quem não vai realizar trabalho é o FP2. Então, deslocamento horizontal seria essa conta que eu apresentei aqui, horizontal, essas contas que eu apresentei aqui. E na vertical, que seria este movimento aqui, vertical, vai mudar o exercício. O que vai acontecer? Na vertical, olha só, na vertical, nós temos um deslocamento para cima, D2, e a força do P2 é horizontal, da pessoa 2 é horizontal. Agora, o ângulo de 90 graus está para a força da pessoa 2. Então, o trabalho da pessoa 2, na vertical, é 0. Por quê? Porque a força P2 vezes deslocamento 2 vezes cosseno de 90 graus. Isto aqui dá 0. Portanto, colocando o valor da força, 20 vezes 8 metros foi o deslocamento, vezes 0, isso vai dar 0 joules. Então a força da pessoa 2 vai dar um deslocamento, um trabalho 0. Enquanto que da pessoa 1, o deslocamento está para cima e a força também está para cima. Pessoa 1. Então o trabalho da força da pessoa 1 é simplesmente força pessoa 1 vezes deslocamento. Como a força está para cima, 10 newtons, e o deslocamento foi 8 metros, fica 10 vezes 8 metros, que é 80 joules.
Estamos entendidos, pessoal? Acho que aí vocês conseguem já responder o exercício que tinha sido solicitado, olhando os ângulos entre as forças, tá? Se o ângulo for 90, trabalha zero. Se o ângulo for zero, como assim, as duas para cima, é só pegar a força e multiplicar pelo deslocamento. Certo? Um abraço e até a próxima aula, tá bem, pessoal? Tchau, tchau.